Glórias a Jesus. E sentimos a sua presença neste lugar. Glórias a Deus. Aleluia. E ouvindo em Deus, irmãos, a nossa alma se alegra. Aleluia. É o hino que toca nos nossos corações. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu quero ler um versículo aqui da palavra de Deus, no livro do Êxodo, capítulo número 14, e o versículo de número 8. Glória a Jesus. Diz assim a palavra de Deus: porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram com alta mão, e os egípcios perseguiram todos os cavalos do carro de Faraó e os seus cavaleiros e o seu exército, e alcançaram-nos, e acampando-nos junto ao mar, perto de Pi-Hahirote, diante de Baal-Zephon. Chegando Faraó e os filhos de Israel levantaram os seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: não havia sepulcro no Egito para nos tirares de lá, para morrermos neste deserto? Porque nos fizeste isto, que nos tem tirado do Egito? Não é esta a palavra que te temos falado do Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrer no deserto. Glórias a Deus. Esse versículo, irmãos, que tem lido neste momento, em que fala da saída do povo de Israel da terra do Egito. O povo de Israel estava escravizado no Egito, oprimidos pelos egípcios, servindo aos egípcios, sofrimento terrível, e clamavam a Deus para que o Senhor os livrasse, para que o Senhor fizesse algo por eles. E o clamor daquele povo chegou até os ouvidos de Deus. Deus ouviu o clamor dos filhos de Israel ali no Egito. Louvado seja o nome do Senhor. E diz a palavra de Deus, irmãos, que Deus, Ele falou com um homem chamado Moisés. Louvado seja Deus. Moisés estava ali no deserto. Louvado seja o nome do Senhor. E diz a palavra de Deus, irmãos, que Moisés estando ali, de repente Moisés olha ali naquele deserto e vê uma sarça ardendo em fogo, ardendo em chamas. E ele disse: eu me virei para ver aquela maravilha. Louvado seja o nome do Senhor. E diz a palavra de Deus, irmãos, quando Moisés se virava para ver ali a sarça ardendo em chamas, louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor chamou pelo seu nome, Moisés, e ele disse: eis-me aqui, Senhor. E o Senhor disse: tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que tu estás pisando é terra santa. Moisés cobria o seu rosto, aleluia, para não enxergar, para não ver a glória de Deus que estava ali. Era tão grande a glória de Deus que Moisés não conseguia mais olhar para aquelas chamas. Louvado seja o nome do Senhor.
escutado o clamor do povo de Israel, que estavam ali sendo oprimidos ali no Egito. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus disse para Moisés que Moisés iria falar a Faraó, para que Faraó libertasse o povo, deixasse que o povo de Israel saísse do Egito. Bendito seja o nome do Senhor. E diz a palavra de Deus, irmãos, que Moisés se achou incapaz, aleluia, de ir até Faraó, de chegar até ali e dizer àquele povo, ao povo de Israel, que tinha vindo, aleluia, para libertá-los, para tirá-los dali da terra do Egito. E Moisés disse para Deus: Senhor, quando eu chegar lá, o que direi? Louvado seja o nome do Senhor. E Deus falou para ele e disse: olha, você diga para eles que eu sou, o eu sou que enviou a voz. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. E Moisés chegava ali, louvado seja o nome do Senhor, e falava a Faraó para que deixasse que o povo de Israel saísse da terra do Egito. Louvado seja Deus. E Moisés falando a Faraó, o coração de Faraó se mostrava endurecido, aleluia. E Moisés disse para ele que Deus tinha mandado que ele tirasse o povo ali do Egito. Irmãos, e foi necessário Deus agir de formas extraordinárias, de formas grandes ali no Egito. Aleluia. Quando Moisés falava com ele, louvado seja o nome do Senhor, diz a Bíblia que Faraó, ali juntamente com aqueles homens que estavam ao seu redor, aqueles homens que faziam mágicas ali, diz a Bíblia que eles jogaram aquela vara no chão e a vara daqueles homens tornou-se uma serpente. E Deus mandou que Moisés jogasse aquela vara que ele estava com ela na mão, e Moisés jogou, e a vara de Moisés ela também transformou-se em uma serpente. Só que a vara de Moisés, a serpente, aleluia, que se tornava ali através daquela vara, ela engoliu a serpente dos mágicos de Faraó. Louvado seja o nome do Senhor. E Moisés fez outros sinais, outros milagres ali, aleluia, na frente daquele povo, na frente de Faraó, mas o coração daquele homem se mostrava cada vez mais endurecido. Aleluia. O coração dele estava cada vez mais endurecido para não deixar que o povo de Israel saísse ali do Egito. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. E Deus começou a falar com o Faraó. Deus mandou Moisés falar, e Moisés foi lá e falou, e o coração dele cada vez endurecido, e Deus começou a falar com o Faraó através daquelas pragas que mandava ali para o Egito. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus mandou 10 pragas ali para o Egito, e coisas ali que os egípcios nunca tinham visto, estavam vendo ali acontecendo tudo aquilo, mas o coração daquele homem estava cada vez mais endurecido. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. E a última praga, irmãos, que Deus mandava ali para o Egito era a praga dos primogênitos, da morte de todos os primogênitos. Aí mexeu com o coração daquele homem. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Aleluia. E ele disse: não, eu vou deixar que esse povo saia daqui do Egito, para que se amenize mais
Louvado seja o nome do Senhor. E eles se preparavam, aleluia, e saíram em busca do povo de Israel. E quando o povo de Israel viram que o povo de Faraó se aproximava deles, bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. O povo começou a murmurar, o povo começou a reclamar de Moisés. Chegaram ao ponto de dizer a Moisés: por acaso não tinha sepulcro lá no Egito? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E tu nos tiraste de lá para morrer neste deserto. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. E Moisés dizia àquele povo: bendito seja o nome do Senhor, não temais, estais quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes nunca mais vereis para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. O povo reclamando, o povo murmurando, aleluia. E Moisés disse para aquele povo: estais quietos, louvado seja o nome do Senhor, não se preocupem, aleluia, porque o Deus que nos tirou de lá é o Deus que vai nos livrar das mãos de Faraó. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Aleluia. Porque os egípcios que hoje vocês estão vendo eles se aproximando de nós, mas nunca mais vocês verão eles. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Porque Moisés estava convicto, Moisés estava com a certeza, bendito seja o nome do Senhor, que o Senhor não iria deixar eles perecerem ali diante do mar. Bendito seja o nome do Senhor. E disse mais a Moisés, ao povo: o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Aleluia. Como é maravilhoso, irmãos, nós sabemos que temos um Deus que peleja por nós. Bendito seja o nome do Senhor. A montanha pode estar na frente, o mar pode estar bravio. Aleluia. A tempestade pode bater de um lado e de outro, mas nós sabemos que temos um Deus que peleja por nós. Nós temos um Deus que nos guarda, que nos livra. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. É Deus. Aleluia. E Ele cuida da igreja, irmãos. Ele cuida do seu povo de uma maneira especial. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Assim como Ele cuidou do povo de Israel, porque durante aquela perseguição, durante aquela caminhada daquele povo ali pelo deserto, bendito seja o nome do Senhor. Diz a Bíblia, irmãos, que durante a noite havia uma coluna de fogo para iluminar o caminho daquele povo. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Isto era o cuidado de Deus com aquele povo, o cuidado de Deus com o povo de Israel. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. E durante o dia, naquele sol escaldante do deserto, aquele sol que queimava mesmo, bendito seja o nome do Senhor, o Senhor mandava uma coluna de nuvem, aleluia, para proteger o povo de Israel. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Aleluia. E o povo ainda murmurava: bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. E Moisés, chegando ali diante daquele mar com o povo, aleluia, de Israel, chegava ali e via o grande mar.
bendito seja Deus. E não tinha outra saída, irmãos. E o povo se desesperava, bendito seja o nome do Senhor. O povo estava ali vendo aquela situação. Aleluia. Então Moisés estendeu a sua mão. O versículo 26 diz assim: e disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas se tornem sobre os egípcios e os seus carros e os seus cavaleiros. Bendito seja o nome do Senhor. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar retornou a sua força. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. O mar estava aberto, o povo de Israel caminhando, o povo de Israel atravessando ali aquele mar, e água de um lado, água do outro, e eles passando pelo meio a pé enxuto. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Aleluia. E o povo caminhando ali, os egípcios chegando perto, e diz a palavra de Deus, irmãos, que quando eles estavam ali terminando de atravessar aquele mar, o povo de Faraó estava entrando, aleluia, no meio do mar. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus disse para Moisés: estende as tuas mãos, estende a tua mão e toca nas águas, para que o mar se retorne. Bendito seja o nome do Senhor. E quando Moisés tocava ali, irmãos, a água do mar, aleluia, ela retornava a sua força, o mar voltava ao normal. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. E o povo de Faraó se apavorava quando via ali o mar se fechando, aleluia. E diz a palavra de Deus, irmãos, que Faraó, com todo o seu exército, pereceu, aleluia, nas águas do Mar Vermelho. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Aleluia. Glória a Jesus. Deus cuida do seu povo. Aleluia. Ainda que a solução, ainda que o caso chegue aparentemente a não ter solução, aleluia, mas ele chega com a solução para o problema. Ele chega com a solução, ele chega na hora certa, no momento certo. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia. O vento ele pode estar soprando o contrário. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas quando o Senhor chega, aleluia, na tua causa, aleluia, há uma grande bonança. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Deus cuida do seu povo. Aleluia. Muitas das vezes, irmãos, nós pensamos até que o Senhor tem nos deixado, que o Senhor não está ouvindo a nossa oração. Aleluia. Mas o Senhor está ouvindo, porque a palavra de Deus diz que os seus ouvidos não estão gravados para que não possa ouvir. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Ele ouve, aleluia, naquele momento em que você chega e dobra os seus joelhos, aleluia, e não consegue, aleluia, nem expressar palavras da sua boca. Aleluia. Você chega ali e só chora, as lágrimas descem, mas o Senhor ele contempla. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor ele contempla o desejo do teu coração. A palavra de Deus diz que antes que nós abra a nossa boca, ele já sabe o que nós vamos pedir. Bendito seja o nome do
guardando o seu povo, aleluia, até que chegue aquele grande dia. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre, em que os céus vão se abrir, Jesus descerá sobre as nuvens, aleluia, e esse povo, aleluia, que muitas das vezes são humilhados, aleluia, muitas das vezes são oprimidos, bendito seja o nome do Senhor, por este mundo que simbolicamente é o Egito, bendito seja o nome do Senhor. Esse povo vai saltar daqui para a vida eterna, quando Jesus descer das nuvens, aleluia, para vir buscar a sua igreja, para vir buscar o seu povo, bendito seja o nome do Senhor, porque Ele não deixa o seu povo desamparado, bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Ele não deixa o seu povo, aleluia, por nada, Ele não está esquecido, bendito seja o nome do Senhor. Ainda que o Egito nos humilhe, aleluia, nos chame de louco, esses crentes são loucos, estão aí gritando nas ruas, dizendo que Jesus vai voltar, aleluia, e Jesus nunca veio. Faz muitos anos que eles dizem que Jesus vai voltar, e Jesus nunca veio. Eles são loucos, eles não têm raciocínio, aleluia, mas eu quero dizer para você, aleluia, que um dia eles vão ver, eles vão sentir a falta deste povo, bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. O povo do Egito sentiu a falta do povo de Israel quando saíram de lá, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E o povo do mundo vão sentir a falta dos crentes, a falta da igreja, bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E estamos vendo, irmãos, os sinais da volta de Jesus se cumprindo de maneira grande, aleluia. São tantas coisas, bendito seja o nome do Senhor, enfermidades, aleluia, que os homens não conseguem controlar, bendito seja o nome do Senhor. Mas, irmãos, aonde é que tem essas enfermidades? Você sai daqui, você vai lá, aleluia, no Hospital Luiz Antônio, na Liga, e você vai ver, aleluia, centenas e centenas de pessoas ali, aleluia, e os médicos sem saber mais o que fazer, porque eles tentam, como diz um ditado popular, empurrar com a barriga. Mas isso é a volta gloriosa de Jesus, aleluia. Os homens perdendo o controle do seu governo, louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Os homens brigando por poder, bendito seja o nome do Senhor. Isto é os sinais da volta de Jesus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E estamos esperando a qualquer momento, não mais Moisés para nos livrar, para nos tirar, aleluia, deste mundo que simbolicamente é o Egito, mas estamos aguardando o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o leão da tribo de Judá, aquele que morreu, aleluia, mas
aleluia, e nós estamos esperando a qualquer momento o estrugir da trombeta de Deus, os céus se abrirem e a igreja do Senhor subirá cantando o hino da vitória. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Glória a Deus. Aleluia. Assim como Miriam cantou ao atravessar o Mar Vermelho, nós vamos cantar o hino da vitória quando partirmos daqui para a glória celestial. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. E nesta noite, meus queridos irmãos, eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui, ao nosso pastor pela confiança, e vos deixo esta palavra para que os irmãos meditem. Louvado seja o nome do Senhor, como está tão perto a volta